bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil. Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada virtual maravilhosa estão eles, Munique Femme. Fala, pessoal. E aí, Paulo? Será que é nesse episódio que a gente vai achar uma nova vaga para trabalhar dentro da área de dados, hein? É isso aí. Com a gente aqui também, Gabriel Lages. Fala, Paulo. Cara, já cheguei super empolgado para esse episódio. Ao longo do episódio vocês vão entender que tem uma relação muito forte do nosso parceiro aqui com Gabriel Lages, com a minha história aqui. Olha. Eu vou até abrir uma cerveja aqui para começar a noite. É isso aí, pessoal. No papo de hoje nós vamos falar sobre dicas de carreira para você aí que está iniciando sua carreira em dados, dicas para você começar a tirar o melhor proveito dessa sua busca em crescer na carreira, em se desenvolver. E para isso nós chamamos aqui os nossos amigos e amigas do BIS, nossa nova parceira aqui do Data Hackers, que vai falar um pouquinho sobre carreira de dados, sobre como eles têm utilizado dados para criar produtos para seus clientes. Para quem não conhece, o BIS, a gente vai falar um pouquinho mais aqui na nossa conversa, mas o BIS é um ecossistema de plataformas criado lá dentro da Ambev, conhecido aqui da casa também, e vamos trocar uma ideia com pessoas que cresceram dentro da área de dados e pegando dicas valiosas aí para a sua carreira também. E eu já quero trazer os convidados da gente para esse papo de hoje. Com a gente aqui está o Bruno Viana, que é diretor global no BIS. Como é que você está, Bruno? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Sou o Bruno aqui, trabalhando na Ambev tem aproximadamente 8 anos. Olha aí. Entrei na companhia pelo programa de trainee e estou aqui até hoje, atualmente liderando aqui a frente de personalização e uso de dados no BIS. Sensacional. Com a gente aqui também, Daniel Casares, que é diretor global de Data Analytics no BIS. Como é que você está, Daniel? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Daniel Casares aqui. Trabalho aqui na AB InBev há quase 4 anos. Hoje, como parte aqui do time do BIS, no tema de Data Analytics. Super empolgado pro nosso papo de hoje. Sensacional, hein? Pessoas com muitos anos na área aí, né, Lages? Pra poder dar dicas bastante legais aí pra gente. Pra pessoas que estão em diferentes momentos da carreira, né? Desde pessoas que às vezes estão procurando um estágio, tá como júnior, até pessoas aí que estão com cargos de liderança, como diretores aí, como nossos convidados, né? Então o papo promete hoje aqui também. É isso aí, Paulo. O legal é que nossos convidados hoje, eles têm uma carreira longa, né, cara? Na área de dados e na BIS, né? Exatamente. Olá, e antes de começar esse episódio aqui, vale lembrar que o State of Data Brasil está no ar ainda, né? O pessoal pode mandar suas perguntas, suas respostas pra gente lá, né? É isso aí, Paulo. Pra quem não sabe, State of Data é a maior pesquisa de mercado e de trabalho em dados, é promovida pela comunidade Data Hackers, em parceria com a Bain Company, e tá com as pesquisas abertas, né? Então você pode responder a pesquisa no stateofdata.com.br, ajuda a comunidade e ganha acesso a vários dados sobre a sua carreira em dados, dados sobre salário, carreira, tecnologias em alta, profissões em alta e muito mais. Exatamente, pessoal. Então dá uma olhada lá depois desse episódio, stateofdata.com.br, participe e ajude a gente aí nesse maior mapeamento do mercado de dados do Brasil. E vamos embora para esse episódio. Pessoal, nas apresentações aqui vocês mencionaram um pouquinho sobre tempo de que vocês estão na área, né? Que esse tempo que vocês têm de carreira também. Então eu queria que vocês se apresentassem aqui pro pessoal conhecer um pouquinho sobre quem são vocês, o que vocês fazem aí no BIS, na Ambev. Contar um pouquinho da trajetória de vocês também. Ô Bruno, vou começar por você, pode ser? Pode ser sim, claro. Bom, eu entrei na companhia pouco depois de terminar minha graduação. Eu fiz engenharia aeroespacial no ITA, aqui no interior de São Paulo. Entrei pelo programa de trainee na Ambev. Depois daquele período de job rotation, eu, na minha primeira função, fui alocado como cientista de dados. Então já comecei a minha carreira bastante conectado com a área. Sempre gostei muito de matemática, já sabia programar desde a época da faculdade e vi a oportunidade de, dentro do universo de negócio, aplicar muita coisa que eu tinha visto na teoria. Passei quase 1 ano e 8 meses na posição. Depois eu virei gerente de vendas, que é basicamente no dia a dia, né, o oposto de um cientista de dados. Um tá ali dentro de um escritório trabalhando à frente de um computador, o outro tá no dia a dia de uma operação, negociando com o cliente, fazendo um monte de coisas comercialmente falando, bem distintas, mas conectados pelo propósito ali de gerar valor e entregar
soluções. Então, foi muito legal a experiência de poder transicionar entre esses dois mundos. Depois eu tive a oportunidade de assumir uma posição regional, na Regional Nordeste, onde eu atuei como gerente regional de preço e planejamento estratégico. Fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio na posição. E a minha última posição antes da atual, né, antes de vir aqui pro BIS, foi como diretor de inteligência na Ambev ainda, no Brasil, né, o time do Brasil, onde a gente construiu toda a personalização da plataforma BIS, porém para o Brasil. E aí, com tudo que a gente construiu lá e todas as aplicações super bacanas que a gente conseguiu fazer para o ecossistema se tornar bastante personalizado e inteligente, a gente tomou a decisão de expandir isso ao redor do mundo. E aí, desde 1º de julho que eu estou aqui no BIS, globalmente falando, para construir um time e trazer as iniciativas todas de personalização do ecossistema, agora não só para o Brasil e para a Ambev, mas para todos os países e parceiros do ecossistema. Então, fica aí. Durante esse período aí, eu continuei estudando ciência de dados, então fiz um MBA na USP, estudei novamente no ITA e tudo dentro da área de ciência de dados, sou apaixonado pelo tema. Vamos comentar bastante sobre as oportunidades, não só de carreira, mas também de aprendizado nessa jornada, que eu acho que é super legal para quem está começando. Que bacana. Nossa, é muito legal ter esse tipo de convidado aqui no nossa conversa, né? Uma pessoa bem vivida aí na área, né? Passando por diferentes momentos, assim, da carreira, que eu acho que cada momento é um aprendizado, né? Também, né? Que você teve, né? Que tem dicas ali para cada momento da carreira, mas segura esse ânimo aí, pessoal, a gente já vai voltar nesse assunto aqui, mas antes disso, eu quero também ouvir do Casares aqui, um pouquinho do seu background aí, da sua história, Casares. Legal, gente. Bom, eu trabalho, diferente do Bruno, toda a minha carreira na área de tecnologia mesmo. Uma trilha um pouco mais usual, digamos assim. Eu comecei dentro do mundo de tecnologia ainda fora da área de dados. Eu trabalho com tecnologia há quase 20 anos, mas eu confesso que nos primeiros 2 anos, 3 anos de carreira, eu atuei mais com desenvolvimento de software, também me arrisquei no contexto de infraestrutura, on-premise ainda na época, e de alguma forma eu acabei me movimentando para uma trilha mais de dados, começando como analista de dados. E a partir daí eu segui minha trilha de carreira em várias empresas e diversos segmentos, né, mas sempre num contexto relacionado a desenvolvimento de produtos de dados, né, análise, estudos e dados, em segmentos como bens de consumo, farmacêutica, automobilístico, consultorias, construção civil, empresas nacionais aqui do Brasil, empresas multinacionais. Tive um episódio na minha carreira de ser expatriado para os Estados Unidos, fiquei morando na região ali de Nova York, um pouquinho em Nova Jersey também por 4 anos, por uma dessas empresas que eu passei, num hub global aí de inovação em dados, e finalmente cheguei aqui na AB InBev há quase 4 anos. Dentro da AB InBev eu tenho aí esse meu momento dividido em 2 capítulos. Eu fui diretor de dados aqui dentro de uma área global que cuida de dados de marketing, focado em entendimento de consumidor, campanha, mídia, e a segunda, digamos assim, metade da minha jornada até então agora é dentro do BIS, olhando para esse contexto de dados do time comercial, focado em clientes, parceiros, etc. Mas nessa trajetória toda, acho que eu fui adquirindo experiência, né, dentro de um contexto da evolução da trilha do mercado de dados aí de uma forma bem hands-on, na prática. Que legal. Muito massa. É bom vocês falarem um pouco sobre isso, né? Porque a gente fala que até mesmo dentro da própria comunidade Data Hackers, né? Que tá aí mais de 5, 6, 7 anos, logo mais 10 anos, né, meninos? Mas principalmente porque muitos dos profissionais entraram, assim, como o próprio Daniel e o Bruno mencionaram aqui, né? Sobre as jornadas de vocês, começaram talvez uma parte muito mais operacional e hoje vocês estão ali em um cargo voltado mais à parte de diretoria, né? Principalmente aí dentro do BIS. Mas antes da gente chegar nesse ponto de carreira, falar sobre aprendizados e vocês darem a dica de vocês para quem sabe a nossa audiência ser os novos diretores dentro da área de dados, o que é na verdade o BIS, né? Porque pra gente ainda, a gente acabou de sair de um meetup, né? Ainda existe uma questão ali de entendimento um pouco do que vocês fazem hoje como um todo e como empresa, né? Legal. Bom, acho que eu posso dar um panorama aqui, o Casares me complementa, por favor, mas eu acho bacana descrever o BIS como um ecossistema de plataformas que tem por objetivo fornecer um go-to-market completo
para toda e qualquer empresa, parceiro do B2B no mundo. Parece uma frase meio complexa, mas a gente separando os elementos dá para entender bem. Então, ecossistema de plataformas é basicamente porque a gente não tem uma única plataforma. Então, o BIS é muito mais do que um e-commerce. É claro que a gente tem o e-commerce, onde o cliente pode fazer o seu pedido, acompanhar o status, tem toda a dinâmica de promoções, tem toda a dinâmica de comunicações digitais e recomendadores que um e-commerce possui, mas vai muito além disso. A gente tem outras plataformas associadas a outros touchpoints com o nosso cliente. Então, tem uma plataforma para o nosso representante de negócios, tem uma plataforma para o nosso agente que atende remotamente, tem uma plataforma para o motorista do caminhão, tem uma plataforma relacionada a nível de serviço. Então, é um ecossistema. E se eu puder complementar, Bruno, eu acho que esse poder dessa plataforma, no final do dia, ele é direcionado para facilitar a vida do nosso cliente, né? Do dono de bar, de restaurante, que precisa usar o componente de e-commerce para enviar os pedidos, mas mais do que o processo transacional, isso gera transparência nessa relação, então aproxima o cliente da indústria, aproxima do ponto de vista de acesso a detalhes de um catálogo de produto. Parece básico, mas isso é super importante para o nosso cliente, entre outras N coisas, promoções, por exemplo, quando a gente fala de plataforma e de todo esse ecossistema diferente de funcionalidades, é tudo para servir ao nosso cliente e resolver problemas do dia a dia dele, né, em termos de necessidades específicas, mais comodidade e mais outras coisas que a gente vai explorar aqui no papo. Bacana. Muito maneiro. Cara, vocês estão falando aí, eu já estou conseguindo imaginar várias necessidades de dados, vários desafios para profissionais de dados aí em todos esses ecossistemas aí, né? Exato, quando a gente fala de personalização, né, dados faz bastante a espinha dorsal, né, de uma experiência dessa de oferecer para os clientes, né? E falando em dados, pessoal, falando, né, desse profissional que é parte da audiência da gente aqui, como que geralmente é o dia a dia de um profissional de dados ali dentro do BIS, né? Vamos botar assim, no Meetup acho que a galera teve a chance de conhecer um pouquinho dos projetos, né, que vocês trabalham, né, aí dentro, que vocês entregam. Mas para nossa audiência aqui também, como é que geralmente é o dia a dia desse profissional aí? Que tipo de desafios e oportunidades ele trabalha? Bom, a gente tem aqui dentro do dia a dia do BIS, eu acho que até antes de explicar o dia a dia, comentando um pouco de como a gente opera. A gente tem uma estrutura de profissionais de tecnologia muito bem organizada e segmentada por temas, porque a gente acredita muito em especialistas, né? E quando a gente fala de dados, a gente tem uma necessidade de trabalhar com os melhores, de trabalhar com pessoas super experientes e especialistas dentro de cada assunto. Então, dentro desse contexto, a gente tem dentro da plataforma uma imensidão de dados para trabalhar. E aí acho que antes de um dia começar, uma coisa muito importante é entender qual é o foco, né? Para onde esse analista de dados, esse engenheiro de dados, esse cientista de dados, ele vai atuar. Dentro de N problemas que a gente resolve aqui com os dados, vou dar um exemplo específico. Eu tenho aqui um produto de dados onde eu preciso desenvolver ou melhorar um algoritmo dentro da nossa plataforma, um algoritmo de uma recomendação. Então, esse nosso profissional de dados aqui dentro dos times internos, eles trabalham fazendo muita análise e exploração de dados para entender, dentro de um contexto de uma melhoria ou otimização necessária, que tipo de informação adicional que a gente tem disponível na plataforma eu posso usar para tentar identificar diferentes oportunidades, sempre com o cliente em mente, pensando em resolver alguma dor dele. Com essa análise realizada, essas análises exploratórias que a gente faz, pensando num time super integrado entre os chapters técnicos e os times, entre aspas, da área comercial, que na prática, e o Bruno pode complementar depois, a gente tem uma segmentação, mas acaba não tendo também porque é um time super colaborativo, multidisciplinar, mas é um time que olha para esse dado, faz essa análise exploratória, entende onde eu preciso tunar ou melhorar os meus modelos, implemento, avalio o resultado, porque aqui também a gente trabalha muito com o resultado de forma concreta e tangível em mente, e faço esse release, esse deploy, de uma forma muito fluida. Então isso acaba trazendo o time de dados muito para perto da estratégia, não só do processo operacional, mas da execução da estratégia na plataforma, né? Então é um exemplo bem, eu posso dizer genérico, mas que é o dia a dia das pessoas aqui. Muita análise de dados, muita otimização do que a gente já tem dentro de casa, muita exploração de outras oportunidades, né?
de otimização, né, e muita conexão com os times de negócio. Que legal. E vocês mencionaram sobre essa questão da plataforma de dados, né, que foi algo também muito mencionado no último encontro que tivemos aí, e algumas pessoas puderam participar. E olhando para esses profissionais também que estão se preparando, né, tem algum perfil que hoje vocês, dentro do BIS, olham para o mercado, né, e como que esse profissional também tem que se preparar para que ele possa, quem sabe, adentrar dentro desse ecossistema que vocês já têm hoje em dia? Para começar, né, eu acho que a gente tem, tecnicamente, alguns perfis bem distintos hoje atuando no time e com posições e vagas disponíveis aí para contratação. A gente busca engenheiro de dados, todo aquele profissional com experiência em integrar dados de diversas fontes. Imagina, numa plataforma na escala que a gente tem aqui dentro do BIS, algo que a gente não comentou no início, o BIS está presente em 28 países atualmente, é uma plataforma com milhões de usuários ativos todo mês, num contexto muito específico em cada uma dessas localidades que a gente atua. Então, engenheiro de dados é um perfil muito importante para o nosso time. Analistas de dados, que tem um contexto mais específico aí para diferenciar aí um analista de dados do que a gente tem aqui dentro do time versus outros analistas, entre aspas, de negócio que a gente tem no mercado. Aqui a gente busca muito por analistas de dados que têm um domínio em Analytics Engineering, em BI, Dashboard, Storytelling com dados, em o que a gente chama de Advanced Analytics, como aplicar modelos, matemática e estatística de uma forma mais específica para resolver questões complexas de negócio e, claro, Data Scientists. A gente busca profissionais em ciência de dados para também atuar dentro do nosso grupo, né? Aí eu vou deixar o Bruno entrar mais no detalhe, tanto dos Data Scientists, que é muito da especialidade dele, e dos gerentes de produto e gestores de projeto aqui. Boa. Eu acho que uma das coisas que diferencia o profissional, e é exatamente uma das coisas que a gente busca muito, é essa multidisciplinaridade, né? Então, quando a gente olha para um profissional de dados, minha esposa é médica, eu gosto de fazer essa comparação, esse paralelo é bem legal, assim. Eu acho que antes de você ser um cientista, um engenheiro ou um analista de dados, você tem que entender a espinha dorsal de um produto de dados como um todo, né? Ter um fundamento, assim como você tem o médico primeiro se formando na faculdade de medicina para depois ser um cardiologista, depois ele vai virar um ortopedista ou pediatra. Então, eu acho que essas especialidades, elas vêm após o entendimento do todo, e quanto menos silos a gente tiver entre essas especialidades, mais fluida fica a comunicação. Então, aqui dentro do time, a gente cobra muito essa multidisciplinaridade. Então, o Product Manager tem que saber fazer modelo, assim como o Data Scientist tem que entender de negócio. O Data Engineer, ele tem que conhecer como e para que aquele modelo vai ser aplicado, para que ele consiga trazer os dados de uma maneira apropriada, para que a arquitetura daquele modelo seja feita corretamente. O analista, que está ali uma hora fazendo análise, uma hora gerando uma visualização, tem que conseguir entender o propósito daquele produto, comercialmente falando, como que ele impacta o resultado, como que ele vai ser mensurado, porque no final a gente fala sobre várias especialidades, vários produtos de dados, mas o que a gente quer na prática, né, é gerar valor com isso. Então essas coisas têm que estar todas conectadas. Então isso que é o core aqui do nosso processo decisório durante um bate-papo, uma entrevista, e temos vagas, inclusive, né? Olha aí, coisa boa, hein? Daqui a pouquinho vamos dar essa dica aí de quem estiver procurando aí vagas ali no BIS, essas oportunidades bem bacanas. E eu gostei da fala de vocês, rapaziada, que vocês, assim, no momento que a gente tá de hype de inteligência artificial, muito do que às vezes é pregado, né, por alguma pessoa de comunidade, tipo assim, cara, o que vai fazer sua empresa vingar é inteligência artificial, é você usar ali AI dentro dos seus produtos. Quando às vezes a gente esquece que muito do valor que a gente entrega é usando dados como um produto em si, né, a entrega do dado como personalização. Claro, a gente tá falando de, às vezes quando a gente fala de personalização, tem sistema de recomendação envolvido, tem sistema de segmentação também envolvido disso, mas como vocês falaram muito bem, a base daquilo tudo ali é o dado.
não necessariamente eu preciso ter um modelo de machine learning para começar a entregar valor para o negócio, mas às vezes ter um dado bem modelado, dado, né, bem focado ali na necessidade de negócio ali, você às vezes consegue trazer mais valor. E acho que a figura do PM ali dentro é muito importante para ter essa visão de produto mesmo, né? Para não focar só em aplicação de técnicas e tudo mais. Eu achei muito bacana vocês terem mencionado essa estrutura de vocês, porque é difícil ver uma empresa com esse tipo de estrutura mais madura, sabe? De olhando o dado ali na sua forma mais, vamos botar assim, mais bruta e gerando valor a partir dele, sabe? Muito bacana essa visão assim, de vocês. E ainda tem um outro ponto, né, cara? Que, por um lado, a gente tem, muitas vezes, sei lá, empresas investindo num time de dados sem essa conexão com o negócio e sem ter dados de alta qualidade para resolver o problema. Então, você está tentando resolver um problema, você nem tem dados estruturados, nem tem dado que vai conseguir resolver aquele problema ali. Mas, por outro lado, na outra ponta, tem muita empresa também que faz soluções de dados incríveis e não tem a conexão com o negócio, de conseguir colocar aquilo ali para gerar valor, conseguir pôr aquilo na mão dos clientes, conseguir pôr aquilo conectado com as entregas do negócio. E o exemplo que eles estão dando tá muito legal, porque pega de ponta a ponta toda essa estrutura. Exatamente. E aí, pessoal, seguindo um pouquinho mais, seguindo para as dicas aqui da galera, vocês dois são duas pessoas que hoje são diretores, né? Estão num cargo executivo muito alto dentro de uma empresa referência. Mas vocês fizeram todo aquele caminho, né, lá do começo da carreira, como o Bruno falou da trajetória dele como trainee, né, começando como analista e tudo mais. E aí eu queria entender de vocês o seguinte, imagina, eu vou começar com o Bruno isso, imagina o Bruno, o pequeno Bruninho tá lá, começando a procurar oportunidades, procurando vagas. Olha lá. O que você acha importante para um profissional de dados que tá querendo buscar novas oportunidades, se você tivesse que começar hoje isso, por exemplo? E, talvez aí adicionando um ponto na pergunta, quero ver a resposta de vocês dois, vocês acham que isso muda dependendo do momento que tá na carreira? Sabe, por exemplo, essa dica que você vai dar vale tanto para quem é júnior, quanto quem é pleno, quem é estagiário, ou quanto quem é executivo? Ou vocês veem que à medida que a pessoa vai crescendo na carreira, as prioridades e as coisas que precisam estar atentos mudam também? Pô, bacana. Essa é uma pergunta excelente, né? Eu acho que, na verdade, as coisas vão se tornando um pouco mais completas à medida que você vai tendo senioridade na carreira. Não necessariamente diferentes, né? Mas você vai adicionando camadas ali e vai trazendo, talvez, elementos novos, algumas skills diferentes e vai se tornando mais completo como um todo. Mas começando pelo início, né? Então, pelo primeiro degrau aqui dessa jornada, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes. Tá? O primeiro ponto é você conhecer a fundamentação teórica das coisas. Então, assim, vou dar o exemplo da carreira de cientista de dados. Eu, pessoalmente, tenho bastante afinidade com essa trilha, então posso falar de forma mais fluida. O cientista de dados, ele tem hoje um arsenal, né, de modelos e opções muito grande. Só que, muitas vezes, ele não sabe o que está por trás do código, né? Ele não entende a matemática do que está sendo feito. E, muitas vezes, ele tem uma ansiedade muito grande de aplicar o modelo sem entender como que a teoria funciona. E aí, consequentemente, ele vai, em algum momento, esbarrar em dificuldades que ele não vai saber resolver. E ele vai ter essa falta de consistência porque ele não entende o que ele está fazendo a fundo. Ele simplesmente está importando ali algumas bibliotecas do Scikit-learn e rodando em cima de um dataset que ele obteve, muitas vezes que nem ele mesmo construiu. Então, a fundamentação teórica, né, a matemática por trás dos modelos é algo imprescindível. Eu acho que é muito importante, antes de você começar a rodar modelo, você entender o que o modelo faz, o que ele se propõe a fazer, quais são os pontos fortes e os pontos não tão fortes daquela modelagem que você está aplicando. Então, eu vejo muita gente hoje com muita ansiedade, eu acho que tem que passar por essa etapa de entendimento. A segunda é meio antagônica versus a primeira, que é o seguinte: não se apaixone cegamente pela matemática, por mais linda que ela seja. Acho que assim, a matemática ela resolve muita coisa, e eu particularmente sou fã incondicional. Porém, ela não resolve tudo. E a gente sabe que um conjunto de regras de negócio bem aplicado, a gente entender o objetivo final do modelo antes de começar a modelar, a gente saber o que a gente quer gerar de valor com aquilo, pode mudar a decisão, pode simplificar, pode tornar as coisas mais práticas e fáceis, e a gente às vezes se coloca em armadilhas com complexidades desnecessárias. Então não é para tudo que você vai ter que fazer uma rede neural, não é para qualquer solução de modelo que você vai ter que tunar os seus
seus hiperparâmetros durante dias, semanas, você precisa entender até que ponto vale a pena esse trade-off. Então são duas dicas aqui de começo, né, de carreira, que eu acho que vale muito a pena a reflexão, para que você comece com essas coisas alinhadas. Se você começar com essas coisas alinhadas, provavelmente você vai ter uma carreira aí de muito sucesso, porque você vai entender o que você faz por trás do modelo e você vai entender até onde a matemática pode te entregar resultado. Eu brinco que matemática não é matemática, né? Então a gente tem que entender até que ponto o dado consegue te entregar alguma coisa e até que ponto você tem que utilizar uma regra de negócio, o feeling, né? Eu gosto de definir o feeling comercial, eu passei por cadeiras comerciais, então eu gosto de falar sobre isso, de uma maneira técnica, assim, o feeling, muita gente até deprecia um pouco, fala assim, o feeling não é dado, então não confio em dado. Veja bem, eu não estou falando que a gente não deve usar dado, óbvio que nós devemos usar dado para tudo que tem dado, mas o feeling nada mais é do que o ser humano interpretando dados que não foram materializados em um data lake, mas eles existem na cabeça das pessoas que absorveram aquela informação. Então, o feeling é como se fosse o human learning, né? E não o machine learning. E ele tem o seu valor, né? Eu acho que a gente tem que dar o valor devido para ele. Na hora certa, ele resolve muito problema. E combinado da maneira correta, com a modelagem feita, entendendo a matemática, cara, você consegue ir longe. Cara, essa dica é muito boa, velho. Tipo, eu adorei essa dica de saber diferenciar, né? Quando usar um modelo, quando eu usar uma regra de negócio. A quantidade de problema na minha carreira com cientista de dados que eu achei que eu ia resolver com modelo de machine learning e que eu resolvi com uma query SQL e uma heurística de negócio não tá no gibi, cara. Olha. Então ter esse discernimento, né? De saber... No final das contas, né, Bruno? É uma ferramenta, né? Machine learning não deixa de ser uma ferramenta matemática que a gente tá usando ali, né? Saber ter essa maturidade de... saber qual a melhor técnica a usar para resolver o problema, com certeza vai ser muito importante na carreira das pessoas. Sim, eu super concordo, Bruno, porque você tem que ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático de como aplicar, e esse conhecimento prático às vezes demanda uma visão prática de como aplicar esse skill técnico. E falando de skill técnico, só para adicionar aí um comentário, eu acho que a carreira de dados, como qualquer outra carreira especialista, eu acho que ela demanda tempo para você construir o seu repertório. Não é algo que acontece da noite para o dia. Vai demandar trabalho duro, esforço e tempo para você conseguir se tornar um especialista de verdade. E, então é super importante a gente, eu acho que de alguma forma, quanto mais no início, entre aspas, da carreira, melhor, porque a gente tem mais tempo para construir essa expertise, entender para onde dentro desse mundo de dados eu quero direcionar meu foco, né, para poder construir essas hard skills aí, né, e competências técnicas, né, porque dentro da área de dados a gente tem diversas subdisciplinas. Eu tenho um analista de dados, um engenheiro de dados, um data scientist. Então é claro que dificilmente de cara para alguém que está iniciando nessa trilha, é algo super claro. Claro, para alguns é, para outros não é. Mas é importante determinar esse foco e investir nisso. E tem muito ruído, porque tem muita hype dentro do nosso mercado também. Tem muita coisa que aparece e da noite para o dia é algo super importante, mas também daí a alguns meses para de ser utilizado ou cai em desuso. Então é algo também para a gente ter cuidado. Mas indo para um outro lado agora, saindo um pouco de hard skill, eu acho que é importante, em paralelo, também sempre tomar cuidado e atenção com as competências e habilidades mais relacionadas a comportamento, liderança, por exemplo, comunicação. Eu acho que é super importante que um profissional de dados ele consiga construir o seu estudo, a sua análise, mas consiga comunicar isso claramente, porque muitas das vezes ele está falando com alguém que não é especialista na área, que é um executivo de negócios, é alguém que precisa usufruir daquilo, mas não entende como aquilo funciona. Então você tem que ter uma habilidade, eu acho que afiada, de como comunicar resultados, como se comunicar com as outras pessoas, né? Enfim, acho que é um complemento que eu acho que é importante para a gente, como profissional de dados, aí não perder a atenção. E para esse profissional, até que você comentou sobre essa questão da hype, né, que acontece muito dentro da nossa área de tecnologia, como que esse profissional que muitas vezes está ali tentando entrar em uma nova vaga, ou até mesmo se preparando ali para poder elevar o nível da própria carreira, saindo de um pleno para sênior, como que esse profissional vocês acreditam que pode burlar ou se adequar
não sei qual que seria o termo correto, para essas hypes que acabam acontecendo, porque às vezes o profissional ele tá ali numa camada evolutiva, tentando entrar em uma nova carreira, mas aí surge uma nova tecnologia, ele para tudo e vai para nova tecnologia, e amanhã é uma outra tecnologia, e quando vai ver ele não consegue, ele fica andando em círculos e não consegue ter uma evolução. Diante da trajetória de vocês, o que vocês enxergam como possibilidades para esse profissional, olhando para essas hypes que acontecem no dia a dia? Bom, a dica que eu daria é a seguinte, eu acho que nem toda a tendência ela vai se transformar numa hype e uma onda passageira. Só que como que a gente consegue diferenciar isso? É estar muito bem antenado em relação à tendência do mercado como um todo. Mas eu acho que mais que isso é entender onde a gente consegue impactar e resolver problemas com aquele determinado tipo de tecnologia. Porque no final do dia, uma stack, um componente, uma ferramenta, ela é uma alavanca para você resolver um problema, para você resolver a dor de alguém. Então, eu começaria sempre pensando que tipo de dor, que tipo de problema essa ferramenta nova ou já madura, ela resolve. Que tipo de problema realmente ela tá resolvendo. E aí, com isso, pelo menos, a minha forma de calibrar se essa é uma onda mais passageira ou algo consistente. Acho que é um elemento, é um sinal que eu avalio em relação a isso. Claro, aí tem outros sinais mais concretos, do tipo, de onde vem essa ferramenta, essa tendência nova? É algo que vem de grandes empresas e corporações e comunidades confiáveis usando? Pode ser um outro elemento, mas de forma geral eu foco sempre no que eu estou resolvendo. Acho que, e aí quando você conecta isso com a solução e as soluções disponíveis no mercado, eu acho que ajuda bastante. Mas de qualquer forma também não é um problema você experimentar coisas novas. Essa experimentação também é super válida, mas eu acho que tem um limite entre você se apaixonar muito por isso e ir muito a fundo e você, como você comentou, Monique, rodar em círculos. Que legal. Não, muito massa. A minha pergunta agora vai para o Bruno, que é muito na linha das habilidades, né? A gente está falando aqui muito dos desafios dos profissionais de dados e como que é um pouco o dia a dia de quem está nas trincheiras e tudo, mas eu acho que grande parte dos nossos ouvintes, eles têm muita dúvida quando a gente começa a falar em habilidades. Quais são as habilidades que um profissional de dados mais deve investir? A gente sabe que tem hard skills, que são habilidades mais técnicas, tem soft skills, que são as habilidades mais de negócio, comunicação, negociação e tudo mais. Mas, na sua opinião, Bruno, como um profissional de dados que está começando, quais são as habilidades que são essenciais? Então, já que você trouxe essa divisão entre hard e soft skills, vou tentar usar esse framework para orientar a resposta aqui. Falando de hard skills, conectando um pouco com o que eu tinha dito, eu acho que a parte matemática ela é super relevante, né? Então, principalmente a lógica matemática. Eu acho que a lógica matemática ela é o início de todas as carreiras de dados, porque mesmo que você não trabalhe com análise, ciência de dados e tal, ela vai estar por trás da lógica de programação, ela vai estar por trás da estruturação de um pipeline, ela vai estar por trás de uma série de tomadas de decisão. E esse é um pensamento que ele é extremamente fácil de você generalizar. Quando você passa a pensar sobre o ponto de vista lógico, e quando eu falo isso é a lógica pura matemática, né? Você começa a conseguir aprender outras coisas em cima dessa camada de maneira muito mais fácil. Então, eu comparo muito a lógica matemática com você aprender um determinado idioma e depois você saber traduzir para outros, porque aquilo, na verdade, tem um desenho muito semelhante. E para muita gente que não desenvolveu essa lógica matemática desde cedo, isso pode se tornar uma barreira. Então, com certeza, esse pensamento encadeado, dividir um grande problema em pequenas partes, conseguir trazer a matemática para o início da conversa, né? Então, muitas vezes eu vejo, principalmente a galera que está chegando nova, tentando solucionar o problema pelo final, e aí a solução fica muito abstrata. Quando você vai para a parte prática, não tem o dado que você precisa, você não discutiu direito a granularidade, você não entende qual que é a sequência de resolução. Então, de fato, isso é bem relevante. Eu acho que você ter um cabedal ali de linguagem de programação, que não necessariamente você precisa ser fluente, mas você consegue trabalhar de forma fluida, é importante também dentro do set de hard skills. Então, você saber trabalhar bem com Python, com PySpark, o SQL, você de repente fazer uma análise em R, conhecer alguma coisa para te ajudar ali no dia a dia. Óbvio, isso varia muito de acordo com a tech stack que você está trabalhando. Se você é um desenvolvedor de front-end, back-end, um engenheiro de dados, um cientista, isso vai mudar bastante, né? Então, minhas respostas têm um viés grande de ciência de dados. E aí, falando sobre a parte de
de soft skills, eu acho que, pegando um pouco aqui até do que o Casares falou, a didática na explicação é algo fundamental. Quando você não consegue explicar o que você fez, você provavelmente não entendeu a fundo o que você realmente fez. Então, tem uma frase que supostamente é do Einstein, né? Porque existem 3 grandes autores que a gente atribui todas as frases que a gente não sabe o autor real, né? O Einstein são para frases inteligentes, a Clarice Lispector são para frases introspectivas e cool, e frases mais românticas e poéticas a gente fala que é do Fernando Pessoa, mesmo que não sejam dele. Olha aí, ó. Então a gente sempre coloca esses autores desconhecidos. Adorei. Então diz que o Einstein falou que quando você entende algo profundamente, você explica isso de forma muito simples, mesmo que seja complexo. Esse é o desafio do profissional de dados. Eu acho que se você consegue explicar para a pessoa do seu time, para o seu tech lead, para o seu PM, para o diretor da sua área, para o CEO da empresa, para a sua mãe e para o seu filho, cara, você conseguiu entender a fundo o que você fez. E nesse processo de explicação, acredite, você vai mudar de ideia e você vai, muitas vezes, mudar a solução quando você atinge esse patamar de profundidade na resposta. Então, eu diria que essas duas coisas aí, entre soft e hard skills, são muito relevantes. Olha aí, nossa, concordo demais. E aí a gente já podia ficar horas falando aqui, né? Podia começar a entrar em, storytelling, em habilidades de convencimento, habilidades de negociação, e aí vai só aprofundando. E você, Casares, quais que são as habilidades, tanto soft quanto hard skills, que você acha essenciais para um profissional de dados? Você que teve, já que o Bruno falou muito do lado do cientista de dados, você que teve uma visão mais de analista de dados, produto de dados e tudo mais, qual que é a sua visão? Legal. Para um analista de dados, o que eu acho que é importante e existe uma visão de mercado, às vezes muito equivocada, de que um analista de dados é um produtor de dashboard. Perfeito, eu acho que isso é algo que limita muito a profissão. Então, num contexto mais amplo, quando a gente pensa num analista um pouco mais completo, na minha opinião, a gente tem que olhar muito para o que a gente chama de Analytics Engineering, que é aquele profissional que tem uma visão de negócio, mas é um profissional que também tem skills de lógica, de programação, e a gente também fala muito de Advanced Analytics por aqui, onde a gente busca profissionais que conseguem, talvez não num contexto com profundidade que um Data Scientist atua, mas também utilizando modelos, matemática e estatística aplicada para responder de forma mais profunda questões de negócio. Fazer muita experimentação, teste AB, skills necessárias para a gente poder explicar os porquês de determinadas tendências, ser mais prescritivo, né, não só escrever o que está acontecendo. E o analista de dados ele é fundamental nesse tipo de situação aqui dentro da companhia, onde a gente acaba se deparando com questões não tão óbvias e com questões onde a gente precisa de um skill um pouco mais avançado em relação à utilização de diversos modelos de análise, né, modelos analíticos aí. Do ponto de vista de soft skills, super concordo, Bruno, comunicação é fundamental, e eu acho que num contexto de qualquer área de dados, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa ter muita habilidade, um profissional, para colaborar com outros times. A colaboração ela tem que acontecer de forma praticamente intuitiva e natural. Isso é algo, eu acho que esse relacionamento com outros áreas do time, outros parceiros de negócio, com pessoas, às vezes até de outros departamentos e o mundo externo aqui, é importante. Então, estar conectado com comunidades, estar conectado com outros parceiros é algo que a gente também, eu acredito que é importante para um profissional de dados. Que legal. E vocês também, querendo ou não, vocês estão do outro lado da mesa, né? E contratando esses profissionais. E pensando nisso, quais são os desafios que vocês acabam encontrando nesse processo, né? A gente mapeou aqui várias dicas para esse profissional poder se preparar para esses processos que acontecem, até mesmo olhando para vários perfis. Mas quais são os desafios que vocês já encontraram ou que vocês encontram, principalmente na contratação desses profissionais dentro da área de dados? E como que esses profissionais podem se preparar ali, sabendo dessas dores que podem acontecer nesses processos seletivos? Bom, eu acho que um dos desafios que a gente comumente encontra são aquelas pessoas que querem trabalhar exclusivamente com a especialidade que elas estão acostumadas, né? E não estão abertas ali a interagir, a colaborar com outros times. Então, como eu citei no início, é muito importante
que cada um tenha, claro, o seu papel, o seu dia a dia vai ser muito pautado, né, no que ela se proponha a executar como função, mas que também tenha o espaço para escutar o colega do lado, para entender como que pode ajudar e para principalmente aprender o que o outro faz. Então, quando a gente não percebe que existe essa vontade genuína de ter esse envolvimento com os demais dentro de um grupo plural, isso é um problema. E aí, estendendo já a parte de conhecimento de negócio, tem muita gente que cila o mundo de dados com o mundo de business, né? E comercial como um todo. E tem muita gente que acha que isso é legal, né? E que, poxa, eu sou o cara técnico, se me pediram a especificação errada, eu entreguei errado, mas não foi culpa minha, foi culpa de quem especificou. E não é esse perfil que a gente quer, né? A gente quer ter o perfil da pessoa que tem accountability ali, né? Que é a pessoa que realmente se propõe a entregar o valor do início ao fim, e não necessariamente a parte específica que ficou com ela no desenvolvimento. Quando a gente tem esse profissional que está disposto a aprender o que os outros fazem, interagir legal e principalmente conseguir entender que a geração de valor vem do todo e não do trabalho específico que ela fez, a gente encontrou a pessoa certa para estar no time. Que legal, que bacana. E Bruno, assim, eu vou até comentar aqui um ponto, que é algo que na minha parceria aqui com o Bruno a gente faz na prática, que é exatamente o que ele comentou, é ir além do seu papel. Seu papel é dentro da nossa, entre aspas, linha de produção aqui, ele é bem definido. Só que ele é bem definido do ponto de vista técnico, mas é importante ter a visão do todo. A gente não está resolvendo um problema específico dentro de um contexto de linha de produção, onde se eu fiz minha parte, o problema está resolvido. O problema está resolvido se eu resolver o problema como um todo. Então, essa visão aqui que o Bruno sempre traz para o time, a gente super, como aqui parceiro, se apoia e tenta trazer essa mentalidade para a turma, é que realmente o problema é um problema do todo, é um problema do nosso cliente. A gente está resolvendo a dor do cliente no final, independente se é o chapter A, B e C que está atuando. Sim, beleza. Não, como que a gente pode se ajudar? Então, acho que aí, dentro desse processo, passa por aprender com o outro, subir a sua régua dentro de seu skill técnico. É uma colaboração, mas é mais do que uma colaboração, é um trabalho em time, né, de uma forma bem focada no objetivo final. Isso é massa. E assim, a gente tá falando de um profissional que já tá até ali dentro, já atuando, né, dentro da empresa já, né, dentro do BIS. Mas também tem aquela galera que às vezes não se, um outro desafio que pode haver, né, como quem contrata, às vezes do candidato não entender o processo seletivo mesmo, né, que está sendo aplicado ali, entender as etapas dele, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o que vocês fazem, pesquisar sobre as tecnologias que utilizam e como isso linka com a carreira, a carreira dele, né, no momento que tá. Eu acho que eu vejo que muitos candidatos se perdem nesse momento também. Tipo assim, eu vou ser uma metralhadora de currículo aqui, jogar em todas as vagas que eu ver, a que chamar eu tento entrar. Será que é bom você entender um pouco sobre o negócio, sobre o que a empresa faz, ainda mais num momento que tem tantos profissionais, né, competindo, uma competitividade tão alta no mercado. Você tem esse diferencial de entender o que a empresa faz, entender quais são as oportunidades que ela atua. Com certeza também podem ser etapas para melhorar as chances deles de entrarem também, né? Paulo, nessa linha, eu acho que a gente tem encontrado aí durante entrevista com candidatos, situações onde o candidato ele tem uma extrema dificuldade em conectar o trabalho técnico com o resultado prático para o determinado problema ou situação de negócio que ele estava resolvendo, né? E se você não consegue de forma mínima, não estou dizendo que você precisa ir no detalhe, mas se você não consegue fazer esse paralelo entre o que você desenvolve e como isso gera resultado na ponta, eu acho que é uma questão importante, é um ponto de atenção importante para os candidatos prestarem atenção, porque como você falou, não é só enviar o currículo, participar dos processos, entender o que a empresa faz, como faz, mas também dentro de um contexto do repertório que o candidato traz. Acho que é importante, né, trazer dentro desse repertório o impacto que esse candidato gerou nas experiências atuais, anteriores, com o skill técnico e produtos que ele desenvolveu para os problemas em que ele atuou na solução.
E aí, só complementando, acho que é importante frisar que quando você não tem esse match, né, bem analisado entre a proposta de valor do lugar onde você está fazendo a aplicação, procurando a vaga, a consequência é que provavelmente você vai acabar saindo de lá de forma precoce, não vai querer de fato desenvolver e construir um legado naquele ambiente. Horas, obviamente, por uma falta de match ali e tal, horas por uma carência de uma análise mais profunda de que aquilo, de fato, não deveria ser a sua opção, né? E você escolheu muito mais pelo que você citou, né? De distribuir o currículo aí em um monte de lugar, e não é esse o caminho, né? Acho que o profissional que está buscando uma oportunidade dentro de qualquer área, mas falando aqui de dados, ele tem que entender que ele vai estar em um contexto onde ele vai ser cobrado de um monte de skills, ele vai ter que entregar produtos complexos e ele vai demandar um tempo e uma energia, e aquilo deveria retornar para ele no longo prazo como oportunidade de crescimento, como aprendizado, etc. E como que ele vai conseguir alcançar isso se ele não tiver feito uma boa análise de aonde ele está indo, né? Então eu vejo muita gente hoje acaba entrando, passa 6 meses, 8 meses numa empresa, aí sai, vai para outra, aí passa mais 6 meses, 8 meses, e aí quando a pessoa vai realizar de fato ali uma análise um pouco mais de longo prazo, ela não conseguiu construir um legado de fato em lugar nenhum. Enfim, acho que isso impacta muito, e no longo prazo isso acaba tendo um preço alto, porque a pessoa poderia estar num estágio muito mais sênior de carreira e ela acaba perdendo algumas oportunidades por essa falta de análise e de conexão no momento de escolher para onde ela vai aplicar. Aqui no BIS, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com esse desenvolvimento de carreira de médio e longo prazo, né? Então a gente não quer que a pessoa que entre aqui esteja aqui pelos próximos 3 meses, pelos próximos 6 meses. A gente quer que a pessoa esteja aqui pelos próximos 10 anos, né? Então esse é o objetivo, a pessoa conseguir construir uma carreira de longo prazo com uma perspectiva muito clara de crescimento e ter desafios cada vez maiores. Então esse é o grande objetivo. Eu tenho aproximadamente 8 anos aqui, né, dentro da Ambev /BIS, e ainda me considero jovem de companhia versus vários outros colegas meus. Então a ideia é justamente a gente conseguir desenvolver e construir um legado de longo prazo. Show. Isso é muito bacana. Nossa, adorei os comentários de vocês. Ô Bruno, e eu curti também o comentário do Casares, que essa questão de se falar do impacto, cara, tudo volta na comunicação, né? Tudo volta nessa habilidade que é você saber se expressar e tudo mais. A galera que ouve o Data Hack já tá cansado de ouvir a gente falar muito de uma técnica muito famosa chamada STAR, né? Que é você falar da situação, da tarefa, da ação e o resultado que você teve naquele projeto. E você volta nessa questão da comunicação, né? Você ser sucinto, coerente, conseguir dar, às vezes, uma conversa de 1 hora, né? Que você tem um espaço ali na entrevista ali com o candidato, você aproveitar ao máximo do tempo dele e explicar com detalhes o impacto que você já teve. E eu concordo também bastante com a sua fala, Bruno, às vezes demanda tempo você gerar esse legado, né, na sua carreira, né? Às vezes, quando a gente fala de projeto de dados, cara, se a gente fala de um data lake, de uma plataforma de dados, aí tá falando de projeto de trabalho aí pra 2, 3 anos de carreira, aí você tá evoluindo e vendo a evolução e o impacto daquela solução, né? Quando a gente fala de cientista de dados, o modelo que você tá treinando, às vezes você demora 1 ano pra ele ir pra produção, aí sim você começar a ver o impacto dele, fazendo teste AB, fazendo experimentos pra validar. Então, eu achei essas 2 dicas de vocês, assim, bem matadores também. Muito importante também para quem tá procurando o seu emprego na área também. Bom, pessoal, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Baita aula aí, hein, Monique Lages? Conhecer um pouquinho, né, do dia a dia. Pessoas já estão há muito tempo na área, assim. Acho muito legal sempre trazer esse tipo de convidado aqui, porque acho que agrega bastante na conversa, né? Exatamente. Principalmente porque traz pra gente o caminho das pedras, né? Pra gente não ficar batendo a cabeça, rodando em círculos. Principalmente quando a gente vai fazer uma transição de carreira lá na área de dados, né? Cara, outra coisa que eu gostei muito desse episódio é que a gente entrevistou aqui pessoas que passaram por muitas áreas diferentes usando dados, né? Então, tipo assim, a gente falou aqui de desafio de logística, desafio de marketing, desafio de vendas, desafio, sei lá, cara, a gente falou de coisa pra caramba aqui, além dos papos técnicos naturais aí, né? E outra coisa, né, Lages? Se menciona o ITA, a gente já sabe que vem coisa boa, né? A gente olha... É isso aí, velho. Que dia que a gente imaginou, né, Paulo? A gente já tá entrevistando a galera... Engenheiro de aeronáutica, como é que era a fala aí?
É um cargo aí cabuloso, né? Uma formação incrível formação. aí. Mas boa, pessoal, deixa eu agradecer aqui a presença desses ilustres convidados aqui, que sem eles esse papo não teria acontecido. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, cara, por disponibilizar aqui e conversar um pouquinho com a gente, dando dica pra galera que tá começando na área agora, que quer uma dica de carreira. Onde o pessoal pode encontrar você aí? Tem dicas, vagas aí dentro do BIS também? Conta um pouquinho pra gente como é que tá. Boa, Paulo. Eu que agradeço aqui, Monique, Lages, toda a comunidade Data Hackers, meu grande sócio aqui, Casares, que esteve comigo durante o podcast. Temos vagas sim, com certeza. O link dessas vagas vocês podem encontrar tanto aqui no próprio podcast, quanto nas nossas páginas oficiais aqui no LinkedIn, BIS e BIS Brasil. E a gente tem vagas para diversas posições, tá? Então, cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, vagas de liderança, tá? Então, chapter lead, a gente tem vaga também, até para diretor de produto a gente está com vaga aberta, então varrendo aí um espectro muito grande de senioridade, né? Desde vagas bastante júnior de início de carreira até vagas bastante sênior. E eu acho que o mais legal de falar da carreira aqui no BIS é que estamos num momento assim fantástico, onde a gente está expandindo para diversos países do mundo. Se você tem um sonho aí de trabalhar em uma empresa literalmente global, com impacto numa cadeia gigantesca, o BIS certamente é o lugar. A gente tem um propósito aqui de atender diversos desafios, comercialmente falando, sob o ponto de vista logístico, para o nosso cliente final, dono de um estabelecimento comercial pequeno até um grande varejista, grandes parceiros, indústrias. Então, realmente bastante multidisciplinar e com uma oportunidade de estar em contato com muitas culturas também, né? Por que não? Então, todas as posições que a gente fala de empresas globais, e aqui no dia a dia, né, Casares, a gente conversa com gente de todos os países, todos os dias, isso certamente é algo muito bacana. Então, carreira de longo prazo, impacto global e uma comunidade muito unida aqui, com muita multidisciplinaridade conectada com o business, certamente o BIS vai ser uma oportunidade incrível de carreira para vocês. Olá, Monique. São poucas oportunidades aqui no Data Hackers que a gente fala de vagas que cobrem de júnior a diretor aqui dentro de uma empresa só. Total, velho, total. Tá especial esse episódio, viu? Não pode perder essa oportunidade, galera. Tá aqui o link aqui na descrição. Já aplica aí, porque vocês sabem que Data Hack o pessoal ouve bastante. Então, seu primeiro aí na fila de aplicação, então já confere as vagas aí também. E muito legal essas oportunidades aí. Eu costumo dizer que para um próximo passo de carreira, isso serve pelo menos para mim pessoalmente. Eu sempre busco olhar para o ambiente onde eu estou me aplicando do ponto de vista de desafio, porque onde tem desafio, tem crescimento. E, além disso, as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Porque eu acredito que se a gente trabalha com gente talentosa, a gente também naturalmente cresce, a gente sobe a nossa barra, né? E eu acredito que esse tipo de receita é onde a gente vai continuar tendo um crescimento contínuo de carreira como profissional e como indivíduo. E o BIS tem isso de sobra aqui. Agradeço aí Paulo, Lages, Monique, agradeço o Bruno por tá aqui comigo hoje e eu tô na espera aqui de candidatos aqui para compor e para fazer parte da nossa turma, do nosso time aqui no BIS. Muito legal. Muito bom, pessoal. A gente agradece a presença aí, Casares. Muito obrigado também por compartilhar um pouquinho de sabedoria com a gente, suas dicas e suas experiências também na sua carreira. E, pessoal, lembrando, né, os links que a gente falou aqui, as referências do episódio que a gente foi falando, tem no nosso blog post no Medium e tem aqui na descrição o LinkedIn do Bruno do Casares, o link de vagas. Não perde essa oportunidade, pessoal. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.news também. Aproveita e segue a nossa newsletter semanal. Toda segunda-feira de manhã tem ali uma newsletter quentinha com as maiores novidades na área de dados, tecnologia e inteligência artificial. Fora as outras coisas da comunidade que a gente entrega também, né? Tem esse podcast que você tá ouvindo. Toda quarta-feira tá eu e a Monique ali falando das fofocas, das notícias, das novidades, das tendências da área de dados, tecnologia e inteligência artificial, né, Monique? Exato. E também os outros espaços que nós temos, nossas redes sociais, nosso blog no Medium, nosso canal do Slack. Coisa pra chuchu, pra te ajudar aí na sua carreira, além dessas dicas maravilhosas que recebemos nesse episódio também. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.